em 3 meses eu já estava viajando para o Brasil. A verdade é que Deus havia me mostrado o Vingre na obra de Vingre no Brasil 3 anos antes de conhecê-lo pessoalmente. Então vim para o Brasil. Vingre não veio de imediato comigo, porque deu problema em seu passaporte. Mas eu vim, pois tinha certeza do chamado de Deus para a minha vida nessa terra. Foi nesse período que eu compus o hino, Se Cristo comigo vai. Nesse mesmo ano, eu e Vingre nos casamos na igreja de Belém do Pará. Tivemos 6 filhos. Nesse período que vivi, fui uma das mulheres que mais produziu para o avanço do movimento pentecostal no solo brasileiro. Fui uma mulher à frente do meu tempo, uma mulher com muitos dons, desenvolvi várias funções, fui esposa e mãe, fui também enfermeira por formação, missionária, articulista, tradutora, amante de fotografia, evangelista, compositora, inclusive compus mais de 13 livros, musicista e dirigente de igreja, mulher cheia do Espírito Santo. Todas essas funções eu desenvolvi com um único objetivo: contribuir para o avanço da obra do Senhor aqui no Brasil. Quando eu cheguei, em 3 meses, já aprendi a falar o português, mas para dar início ao trabalho de evangelização e aperfeiçoar o português, comecei a trabalhar como parteira e enfermeira. Naquela época, poucas pessoas tinham essa profissão e eu era formada, pois havia me preparado já para trabalhar na obra missionária. No início do século XX, no Pará, ele era conhecido como inferno verde, porque a doença malária, febre amarela eram muito comuns. E 25% da população contraiu a lepra. Embora os missionários eles convivessem diretamente, irmãos, eles não pegaram essa doença. Pelo contrário, muitos dos irmãos eram curados por meio da imposição de mãos. O evangelho havia se expandido por todo o Pará. Então, foi necessário criar o jornal Boa Semente. E este foi o primeiro jornal da nossa denominação, que vigorou de 1919 até 1930. Fui redatora e publiquei mais de 48 artigos teológicos. Muitos dos documentos enviados aos nossos pastores para ensinar a igreja do Senhor eram escritos por mim. Fui a primeira membro da igreja a ensinar a teologia aos pastores e aos irmãos também. Fui a primeira mulher a traduzir e a escrever as lições da escola dominical que hoje nós conhecemos, que até então eram apenas uma parte que era escrita no jornal. Em 1920, contraí malária, mas orei ao Senhor e o Senhor renovou as minhas forças. Mesmo despachada dos médicos, fui curada. E no mesmo dia que eu fui curada, nesse culto, foi o culto em que o missionário foi enviado ao Maranhão para ampliar a obra missionária aqui. Lá no começo, produzi tantos artigos teológicos como os livros da nossa arca cristã. E em 1922, nós tivemos a primeira arca cristã. Eram traduzidas do sueco e do inglês, e a partir dos saltérios e dos salmos que já existiam. Mas a partir de 1924, eu e Paulo Macaleu começamos a produzir, a compor os hinos. E vários hinos recebi novamente ampliação até chegar aos hinos que nós conhecemos. Lá no Rio, também começamos o processo de evangelização dos subúrbios, nas cadeias, orfanatos e hospitais. O Vingre não podia me acompanhar porque sua saúde era muito debilitada. Neste período, foi criado o jornal Som Alegre e publicado o hino do Canto do Evangelista, mais conhecido como Mão Guará.
mulheres não podiam mais dirigir os cultos. Eu fui contra e escrevi uma reportagem chamada Deus mobiliza suas tropas femininas. Nela convido as mulheres a evangelizar. Por causa disso, sou mal interpretada e pedida que saísse do Brasil. Convido já muito doente, retorno à Suécia e meu filho, que vive tempos depois falece. Fiquei profundamente triste, pois havia perdido meu principal apoiador. Tento retornar ao Brasil, mas sou tida como louca. Passo um tempo internada no hospício, mas a fé em Cristo permanece. Aos 49 anos, acometida de um câncer, acabo minha carreira e guardo minha fé. E saio da história como uma mulher à frente do meu tempo e pioneira